não dava mais para a gente ficar buscando as informações no amor, né? Assim, na sorte, quando der. Quando a liderança internaliza e vê o potencial do uso do dado para tomada de decisão, ela começa a questionar o time nas próximas discussões. Hoje a gente está falando aqui de jornada de adoção no uso de inteligência artificial. Tem muita gente que não sabe por onde começar. Tem um aspecto cultural, né, na adoção, tem um aspecto técnico na adoção. Você não consegue andar de Fórmula 1 sem aprender a dirigir. Pod House, tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House. Oi amigos, bem-vindos ao Pod House, o podcast da The House. Esse é um espaço onde a gente quer conversar sobre inteligência artificial com profissionais super gabaritados do mercado que vivem os desafios da inteligência artificial no dia a dia. Esse é o episódio 2 da primeira temporada, de várias que virão. Meu nome é Rui Castelli, eu sou sócio fundador da The House, tenho anos de experiência no varejo, na indústria, em grandes consultorias, trabalhando em supply chain, trabalhando na área comercial e também em estratégia. A The House é uma empresa que tem funcionários com mais de 20 anos de experiência aplicando algoritmos de inteligência artificial e de otimização. Aqui comigo eu tenho o Fábio Ferrareto, também sócio da The House, e o Marcelo Nadruz, o nosso cliente e amigo de muito tempo. Fábio, você quer se apresentar? Pessoal, sou o Fábio Ferrareto, estou nesse mercado aí no uso de dados e de inteligência artificial desde que não existia muito a palavra analytics, né? Lá no começo da minha carreira. E fiquei numa consultoria por muito tempo e saí e me juntei aqui a The House para continuar nessa jornada de uso de dados para resolver problemas de negócio dos nossos clientes, né? Então aqui com o Marcelo Nadruz, a gente vai falar Nadruz às vezes porque é um papo de longa data aqui, um parceiro de longa data. Um prazer ter você aqui, Nadruz, se você pudesse apresentar um pouquinho antes da gente começar o bate-papo. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Rui. Olá, pessoal. Eu sou o Marcelo Nadruz. Eu atualmente sou responsável por uma franquia de produtos estabelecidos na Sanofi. Basicamente, eu cuido de produtos de medicamentos, né, de prescrição que são maduros, né, que tem bastante tempo no mercado. Dentro da Sanofi eu trabalho há mais de 10 anos. Já tive posições de liderança em suporte a operações, em transformação digital e anteriormente um pouco mais de 12 anos em consultoria. Vale ressaltar que a Sanofi é uma multinacional francesa, uma empresa de uma farmacêutica com sede na França. A gente está presente no Brasil há mais de 100 anos, somos a maior multinacional no país e temos pouco mais de 3 mil colaboradores por aqui e é uma filial muito representativa para o nosso negócio no mundo inteiro. Estamos entre as 10 filiais do mundo. Excelente. Primeiro, obrigado por estar participando aqui com a gente. E assim, acho que para começar a conversa seria legal falar um pouco da jornada, né? Hoje a gente está falando aqui de jornada de adoção no uso de inteligência artificial. E vocês começaram há algum tempo e com uma certa, eu diria, autonomia, né? Vocês tinham uma autonomia em relação às outras estruturas da Sanofi e isso deu muita possibilidade de vocês aprenderem, evoluírem e criarem os casos de vocês, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho, até para dar um panorama geral e depois a gente aprofundar um pouco a discussão. O início da nossa história, Rui, ele está conectado com o aumento do uso de dados nos canais digitais da Sanofi. Até alguns anos atrás, a gente usava muitos dados, talvez tradicionais, se a gente puder falar assim, que são dados internos da nossa operação e, de certa forma, numa quantidade limitada. Quando a gente inicia uma jornada de transformação digital que começou ali por volta de 2017, 2018, esses dados eles cresceram de maneira exponencial, porque você tinha vários canais que eram ativados e você tinha muitos dados sobre esses canais que eram ativados. E a gestão desses dados ela exigia um novo modelo de atuação. Para a gente poder interpretar melhor esses dados, cuidar bem desses dados, tirar valor de fato dessa nova estrutura que a gente estava criando. Então, eu acho que o estopim para nós foi o começo da transformação digital, onde a gente se deu conta que não era possível mais trabalhar com os dados da maneira tradicional e a gente começa a construir e fazer uma fundação que passa por N elementos para ter capacidade de trabalhar esses dados e gerar valor através deles. E Marcelo,
pegando um pouquinho o gancho aí. Você falou muito desse estopim. Naquela época, vocês tinham a noção de onde vocês iam chegar? Né? Porque de lá para cá teve uma evolução na maturidade do uso de dados pela Sanofi muito grande. Né? E isso requer sofisticação, né? Requer treinamento das pessoas, N coisas. Como que vocês tinham, se é que vocês tinham alguma visão de para onde vocês estavam caminhando? A gente tinha, Fábio, uma visão talvez direcional. Da onde a gente queria chegar, onde a gente buscava uma maior autonomia do uso dos dados pelas áreas internas e um maior uso desses dados para gerar valor para o nosso negócio, para que as tomadas de decisão fossem feitas, as tomadas de decisões, né, fossem feitas de uma maneira muito mais analíticas e com um suporte muito maior em comparação ao passado, que era talvez um pouco mais intuitivo. Então a nossa ideia era usar os dados e mesclar com essa bagagem de negócio das pessoas e tentar extrair um maior valor. Então a gente tinha um norte, mas isso é super complicado, Fábio, porque quando a gente começou, até a tecnologia evoluiu muito de lá para cá. Sim. Né? O que você tem hoje em generativo, por exemplo, naquela época nem se falava nisso, sim. Porque as placas também evoluíram muito, sim. A parte de infraestrutura evoluiu muito. Então, quando a gente começou, a gente tentou resolver problemas talvez um pouco mais fundamentais da nossa operação. Por exemplo, ter o mesmo dado disponível para toda a empresa, que todo mundo falasse em cima da mesma fonte, com a mesma realidade em vista, que era uma questão que pode parecer muito básica, talvez para muitas empresas, né? Mas quando você tem, especialmente empresas que têm origem em fusão e aquisição, onde muitos sistemas, né, convivem na mesma empresa, isso é um desafio, né? Você harmonizar essas bases. Então, a gente começou com talvez objetivos um pouco mais humildes de harmonizar, simplificar e ter um pouco mais de robustez na tomada de decisão. Mas conforme fomos evoluindo nesse processo e a gente foi vendo a tecnologia evoluir e os nossos clientes internos e os clientes externos também, conforme a gente foi sentindo a necessidade, a oportunidade, a gente começou a aplicar novos casos de uso. E aí foi tendo uma evolução natural, que se você me perguntar hoje, nós estamos onde a gente mirou lá atrás? Talvez não exatamente. Direcionalmente a gente foi para o mesmo lugar, mas talvez não exatamente porque muita coisa evoluiu. Então, você comentou um negócio importante, você falou, poxa, no começo a gente tinha uma quantidade razoável de dados e a gente precisava organizar para tomar as decisões, né? E outro ponto importante que você falou é a fonte única de verdade, né? A gente precisa de um repositório onde todo mundo tome a decisão e saiba, olha, a hora que eu vou buscar o dado, qual é o dado real para eu tomar a decisão. Eu não estou olhando a planilha do indivíduo A ou do indivíduo B, cada uma das duas planilhas tiram a mesma informação, as informações são diferentes, ninguém sabe sobre que informação tomar. Agora, normalmente, quando a gente fala de começo de jornada, né, é engraçado, a gente vai falar com os clientes sempre falam, poxa, mas eu nem tenho todos os dados disponíveis, eu vou começar... E a gente sempre fala para os clientes, né, fala, poxa vida, claro que você tem informação disponível, a tua empresa está tomando decisão e está sobrevivendo há anos, né? A informação você tem, às vezes está no Excel, etc. E com vocês, assim, eu entendo que vocês tinham um volume significativo de dados, mas a jornada de aquisição está sendo muito longa, né? Assim, a gente vem adquirindo dados, sejam dados públicos, etc., há muito tempo para incorporar e para melhorar esse processo de decisão. Conta um pouco assim, como é que era a tomada de decisão antes, quando vocês tinham só os dados internos, até antes de elaborar a data lake, etc., e como que isso daí evoluiu ao longo do caminho? Muito lá atrás, os dados internos, eles eram... sempre existiu muito dado, né? Como você falou, mas talvez eles não eram explorados na sua capacidade máxima e passou também, acho que um pouco por uma mudança cultural da empresa, porque as pessoas tomavam as decisões muito pela experiência e por já ter feito antes e saber que aquilo era direcionalmente o caminho adequado e talvez com uma menor base analítica por trás. Então, o que aconteceu foi que quando a gente começou a ver mais dados ficando disponíveis, bases públicas, DataSUS e por aí vai, essas bases elas começaram a dar sinais para a organização de que existiam oportunidades que às vezes a gente estava
míope. E é curioso, porque esse tipo de descoberta, ele não é uma descoberta só da Sanofi, né? O mercado inteiro estava reagindo e estava evoluindo, e não somente na indústria farmacêutica, acho que em várias indústrias, né? Então, por exemplo, a gente não tinha um portal de relacionamento com profissionais de saúde. A partir do momento que a gente tem um portal, esse portal traz uma quantidade de dados para casa, de inteligência sobre como o nosso cliente está buscando informação e que tipo de informação que ele está buscando, que às vezes não é necessariamente igual ao paradigma interno que a gente, né, tinha antes. Então, o que eu acho que foi lá no início a gente estava muito interno nas decisões, e acho que a possibilidade de ver esses dados e de trazer isso à tona começou a despertar um interesse maior da nossa liderança. E mesmo essa liderança, muitos de nós e do time como um todo, da interação com clientes também, porque os clientes também estão passando por isso, estão também buscando, né, uma evolução através dos dados. E até em conversas com eles, a gente, né, percebia que tinham oportunidades. E aí a gente começou a tentar capturar esses dados para agregar e tirar um maior valor em cima dessa decisão. Então foi complementando e foi gradual, sabe, Rui? Então, essa jornada é uma jornada legal. Você mostrou valor em cima de decisões que eram tomadas antigamente em cima de conhecimento adquirido, né? Uma decisão até mais tácita, e passou por um processo analítico. Agora, como é que foi essa jornada de convencimento dentro da empresa? Isso daí foi transparente? Ou teve um pouco mais de suor nesse negócio para todo mundo começar a usar? Ele foi feito de forma super transparente, mas exigiu uma gestão da mudança grande. Porque quando a gente fala, por exemplo, de educação continuada dos nossos profissionais, né, ou dos profissionais dos nossos clientes, existia-se uma ideia sobre, na média, acredito que isso seja o interesse do nosso cliente, isso que ele está buscando de informação a respeito do produto, da área terapêutica. E a partir do momento que a gente tem um portal que traz todas as informações do que nós acreditamos e um pouco além, e a gente percebe o comportamento de navegação nesse portal do cliente que está diferente do que a gente imaginava inicialmente, isso despertou um pouco de desafio interno da gente começar a mudar um pouco a abordagem. Eu acho que não é uma exclusividade da nossa empresa, muitas outras sempre tiveram um olhar muito interno para essas decisões. E o que a gente conseguiu incorporar, inclusive a gente tem um grande programa hoje chamado Customer First, né, que a gente coloca o nosso cliente como a nossa prioridade. E a gente parte do cliente para tentar entender o que a gente deveria ajustar internamente. Então, o que a gente fez, eu acho que foi talvez uma virada. No começo as pessoas estavam resistentes, a gente começou a fazer pequenas vitórias. Então, vamos escolher uma área terapêutica, uma região, uma marca, vamos olhar como é que está a educação desse trecho. Olhávamos o resultado, víamos uma evolução. Voltávamos com o pessoal interno e falávamos, olha, o cliente está buscando diferente do que a gente imaginava. E aí ele começava a se convencer. Quando a gente convenceu uma marca, 2 marcas, a terceira, a quarta foram quase que naturais. Naturalmente elas pediram para começar a participar, e isso começou a gerar um efeito bola de neve. E foi um efeito bola de neve em vários aspectos. Foi um aspecto cultural de tomada de decisão, porque a própria liderança começou a questionar mais se tinha fundamento da gente estar fazendo ou agindo de uma forma ou de outra. Foi até em como a gente se organizava internamente, se a gente trabalha de uma maneira mais tradicional ou mais ligado à agilidade, porque a gente tem que estar mais adaptável. Imagina que, Rui, quando a gente começou a transformação digital nossa, né, lá em 17, 18, a gente teve 2, 3 anos e estourou a pandemia. E a pandemia mudou completamente o perfil e a maneira, né, de consumir informação, e de todos nós, de tudo. Até da gente, muitas pessoas não iam nas farmácias, compravam online. Então, aquilo ajudou a gente, acho que, a preparar uma fundação, e quando a pandemia aconteceu, eu acho que a gente tinha uma certa fundação colocada que ajudou a impulsionar, talvez, a transformação interna, e aí o uso de dados, esse foco no cliente estava mais enraizado. Ainda tem resistência, a gente trabalha isso bastante, mas eu acho que melhorou muito, Rui. E acho que quando a liderança internaliza e vê o potencial do uso do dado para tomada de decisão, ela começa a questionar o time nas próximas discussões. E aí o time é obrigado a voltar e fazer uma análise muito melhor.
Então, talvez fazendo aqui uma analogia quase que anedótica, né? A gente talvez no começo tivesse reuniões onde a gente exibia um PowerPoint e lia um gráfico, né? E a gente sai do modelo de ler um gráfico para de fato discutir o que está por trás do gráfico, né? Por que o comportamento está daquele jeito? O que levou àquela situação no mercado, naquele cliente? E aí as discussões são muito mais profundas. Às vezes a gente não tem a resposta, mas são discussões de muito mais valor agregado. Essa transformação, né? Você falou de change management. Teve algum tipo de mudança organizacional para viabilizar isso? A nossa estrutura organizacional ela não mudou, mas a gente incorporou papéis e responsabilidades que não eram naturais ou não eram claros. Então a gente trouxe, né, a figura de ter uma área responsável de fato pelos dados, que era uma coisa que antes ficava muito pulverizada na empresa, e que essa área estava sendo responsável por prover algumas informações sobre fonte da verdade. Tem outras informações que não saem dessa área e aí ainda tem um pouco de discussão, mas o fato de ter colocado às claras algumas responsabilidades para algumas áreas, eu acho que ajudou. E também, Rui, eu acho que com a liderança nossa, e não foi só no Brasil, acabou sendo um movimento global, mas eu acho que no Brasil a gente teve um papel importante e relevante de impulsionar isso também. A nossa liderança rapidamente tomou essa consciência de que isso seria importante. Então, quando eles começam a questionar os times e pedir para trazer mais elementos para essa tomada de decisão, isso meio que também força a organização a ter um processo que gere aquela informação, a ter um processo que tem aquele relatório, porque não dava mais para a gente ficar buscando as informações, se a gente puder falar assim, no amor, né? Assim, na sorte, quando der. As coisas tinham que acontecer de uma maneira mais estruturada. Os processos nossos orçamentários, né, são complexos, como de qualquer empresa grande. Tem calendários super complexos, a gente tem ação em bolsa, então a gente tem reportes para serem feitos com datas, né, combinadas. Então, toda essa preparação para ter as informações disponíveis antes acabou sendo também um direcionador que talvez organizacionalmente, em organograma, Rui, talvez não tenha mudado drasticamente, mudou papéis e responsabilidades, mas trouxe em processos e clareza para quem deveria fazer o quê. Ô, Nadruz, deixa eu voltar um pouquinho no tema da fonte da verdade, né, que a gente falou aqui. Que até você estava falando, não, porque a gente tinha um monte de informação conflitante e tal, e a gente às vezes até se esquece que às vezes a gente fazia uns projetos por aí e tinha 10, 12 fontes de vendas diferentes que os números não se falavam e tal, e hoje é muito menos conflitante do que era alguns anos atrás, né? Mas, e aí você comentou também um pouquinho sobre o tema de talvez selecionar alguns casos de uso mais simples no começo e tal. Então eu queria falar um pouquinho das frustrações, cara, né? Porque é uma jornada de anos que tem um aspecto cultural, né, na adoção, tem um aspecto técnico na adoção. E lá no começo, com certeza, tinham pessoas pensando em fazer coisas hiper sofisticadas já naquela época que não era viável, né? Você não consegue andar de Fórmula 1 sem aprender a dirigir. Então eu queria ouvir um pouquinho disso, né? Como que vocês gerenciaram essas frustrações e tudo mais. Isso foi bem interessante também, Fabinho. Logo no começo, a gente meio que criou um sonho, né? A gente falou, é para lá que a gente tem que ir e vamos conseguir. Porque no final, a tecnologia está disponível para todo mundo, né? Uhum. Não é um problema de ter a tecnologia e muito provavelmente algumas são um pouco mais caras que outras, mas bem ou mal as empresas conseguem ter um investimento. Mas essa preparação até cultural do time era muito importante. No nosso caso, a gente montou um plano inicial e, assim, confesso, Fabinho, que depois de, não sei, acho que uns 2 anos que a gente começou a correr nesse plano, eu já achava que a gente estava atrasado em relação ao que eu gostaria de estar, pelo menos 1 ano. Sabe? A gente não conseguia chegar nessa expectativa. Sim. E aí, essa frustração, que era uma frustração talvez mais interna minha e de alguns colegas do meu time, porque a gente queria mover mais rápido do que necessariamente do cliente interno. Porque o cliente interno estava vendo uma evolução enorme em alguns aspectos, mas aqui a nossa ambição estava um pouco além. Uhum. Então, como é que a gente
controlou um pouco dessa ansiedade nossa. A gente reviu esses objetivos. Talvez a gente estivesse sendo um pouco otimista em alguns aspectos. Empresas grandes têm processos robustos, né? O tema de segurança da informação, um tema super sensível, LGPD e por aí vai. Então, você não consegue dar passos sem garantir que todo esse ecossistema de infraestrutura e de suporte venha com você. Então, a gente reviu a nossa ambição, a gente ampliou a nossa grupo de trabalho, porque a gente começa num grupo restrito, Fabinho, no começo, normalmente, né? Porque são poucas pessoas que talvez tenham aquele conhecimento, aquela visão, só que quando você envolve as outras áreas de segurança e tecnologia e eles chegam muito tarde no processo, você acaba demorando mais. Então a gente percebeu, tem que envolver eles antes. E isso ajudou a dividir a responsabilidade e ter mais gente remando para o mesmo lugar. Mas eu acho que em termos de frustração, talvez tenha tido mais uma nossa desse time que queria ter feito coisas mais rápidos, e especialmente minha, talvez, do que de fato da organização. E depois, eu acho que também tem um aspecto dos profissionais que trabalham, né? Porque alguns profissionais que a gente trouxe, talvez a gente aborde isso logo mais, a gente fez a nossa fundação, ela passou por um misto de trazer pessoas com conhecimento de inteligência, de analytics, de saber trabalhar com os dados em massa, mesclando com pessoas que conhecem muito do nosso negócio para tentar explorar o melhor dos dois mundos. Essa foi a nossa tática, né? E a gente trouxe esses dois mundos. O profissional que está acostumado a trabalhar com dados, ele queria o céu de brigadeiro para mexer nos dados. E nos primeiros 2 meses, ele falou, eu estou aqui só tentando construir uma base, eu não consegui fazer uma análise, porque eu não tenho uma base para fazer análise. E a gente teve que trabalhar a frustração desses profissionais, especialmente os mais técnicos, de que a gente subestimou, talvez, a complexidade de ter uma base harmonizada. A gente investiu para acelerar essa harmonização das bases, que é uma fundação, porque senão toda a sua análise fica com viés, né, e pode ter um erro, ou um erro maior, né, se a gente puder falar assim. E ele percebeu que essa ajuda chegou, então ele, de certa forma, teve um pouco de resiliência também do time. E quando a gente conseguiu ter um mínimo da base pronta, Fabinho, a gente começou a fazer pequenas entregas para ter pequenas conquistas. E as pequenas conquistas ajudavam a manter a moral do time alta também, sabe? Pode parecer uma coisa banal, mas quando a gente conseguiu ter os nossos cubos, com as coisas, né, toda a informação, fim a fim, dentro do mesmo lugar, distribuir essa ferramenta para um grupo maior de pessoas, e as pessoas estavam usando, e a gente viu o valor, elas elogiavam, aquilo começou a retroalimentar e ajudar na gestão de expectativa do time. Mas eu diria que foi muito mais interno e desses profissionais do que de fato dos nossos clientes internos, né, do grupo de negócio, porque acho que o negócio também nem imaginava o potencial que a gente poderia extrair. Hoje talvez eles imaginem até por tanto que a gente fala desse assunto, mas na época era... Eu gostei da sua resposta, porque assim, é isso mesmo. Tem a frustração, vamos dizer assim, corporativa, né, cara? Que ok, eu estou investindo e eu quero ter retorno sobre esse investimento em qualquer dimensão, né? Mas tem a frustração do profissional que está envolvido ali. E a gente sabe que esse profissional de dados, de analytics, de AI e tal, é um profissional movido por desafio intelectual. Então, quando você tem uma pessoa como essa trabalhando, talvez 70%, 80% do tempo dele, que ele queria estar fazendo análise e modelo, ele está fazendo dado, né? Construção de dado, construção de tabela e tal, você tem uma frustração. E isso é uma realidade da vida dessas pessoas, né? A gente vê nos projetos, então é muito legal ouvir também que teve essa preocupação, porque é uma das preocupações que a gente tem de como manter esse time engajado, que não é fácil, porque assim, tá bom, hoje a gente tem um cenário em algum cliente que os dados estão mais prontos, outros têm que construir do zero, né? Então isso é um fato. E essa frustração desse time é super importante controlar, porque são talentos, de certa forma, limitados até no nosso país, né? Porque sim. São ultra especialistas e têm alto poder de gerar valor. E eu acho que aproveitando, Fabinho, desculpa te interromper,
mas quando a gente fala dos investimentos, né, uma das nossas estratégias, talvez para também diminuir a pressão em cima desse grupo, foi não pedir novos investimentos. A gente realocou recursos e repriorizou atividades, de modo que, por um período, a gente teve talvez um pouco mais de escassez e trabalhou no limite da continuidade do negócio para algumas áreas, para poder ter fôlego e realocar o recurso para construir. Então, essa pressão do retorno existe, mas ela foi, de certa forma, controlada porque não vieram recursos, enormes recursos adicionais, entendeu? Era uma pergunta que era a próxima que eu ia te fazer, que era... Porque assim, é uma jornada de muitos anos, né? E ao longo de muitos anos, as lideranças vão mudando, é natural, né? E aí tem pessoas que têm uma crença maior, tem umas que têm crença menor, tem umas que estão disposto a investir mais, menos e tal. E a pergunta era como que vocês fizeram para essa jornada que é muito difícil gerar frutos de forma extremamente rápida, né? Ou talvez você tinha um plano e talvez você não consegue entregar exatamente aquele plano, aí você fica frustrado, por isso um pouco da pergunta anterior. Como que vocês fizeram, né? Qual foi a estratégia para manter esse orçamento minimamente vivo, né? Eu acho que a gente trabalhou muito com essa realocação de recursos e a gente trabalhou num conceito de produto mínimo viável também, sabe? O nosso primeiro Lake, ele não era integrado 100% com as bases. As integrações, em muitos casos, eram manuais ainda. Porque foi a maneira que a gente encontrou de, com um custo menor, entre aspas, viabilizar ter o Lake. Então, nos primeiros meses, a gente tinha pessoas, ou uma pessoa que acabava harmonizando algumas bases, porque você imagina diversos sistemas. Você pega um sistema ERP, né? A área de tecnologia vai falar, putz, para conectar uma interface aqui, você vai demorar meses, né? Estamos fazendo outros projetos, não é prioridade. Então, a gente começou, tá bom, eu extraio o relatório que já existe, jogo numa base e eu importo essa base para dentro do nosso Lake. Então, a gente tentou começar também aos poucos, Fabinho, para diminuir o custo inicial. Conforme aquele projeto foi gerando frutos, o investimento veio vindo a reboque. Sim. Então, o que acabou acontecendo a gente tem pressão orçamentária, acho que como qualquer outra empresa. Então, a pressão ela chega e a gente começa a priorizar. Quando a gente fala, eu vou perder essa capacidade que eu tenho hoje de analisar dados, porque eu tenho menos investimento, então eu tenho que escolher, mas tem uma escolha de Sofia. A gente quer o projeto A ou o projeto B. As pessoas falaram, não, tem que segurar essa parte de dados. E aí, às vezes, até com o investimento das áreas de negócio, perfeito, elas acabavam contribuindo para segurar. Então, mesmo com mudanças de lideranças, né, sim, ao longo do tempo, natural, né? que é natural, eu acho que a geração de valor começou a ficar evidente e aí o investimento veio. E uma outra questão, talvez, que ajudou também no investimento, Fábio, é a história da ambição. A gente tem uma ambição, um plano grande, mas a gente começou pequeno. Então, integração de sistemas manual em algum aspecto, né, com algumas áreas. E outra coisa que a gente fez foi, a gente entendeu com a companhia um pouco de onde é que estavam investimentos em dados. E começamos a criar alguns relatórios que as pessoas compravam externamente, internamente. Então, eu me autofinanciei com o orçamento dentro de casa. Legal. Então, trazer essas pequenas vitórias para dentro ajudaram também a contribuir com um valor orçamentário. Legal. Que acho que foi talvez uma boa sugestão aí. Legal. Nessa resposta você passou por uma jornada aí, você chegou a falar bastante das frustrações que vocês tiveram no começo do processo, né? E aí você chegou agora nessa parte de geração de valor, que até as outras áreas contribuíam. Pô, eu estou tendo um aperto de budget, área X, área Y, acaba colocando dinheiro porque vê o valor naquilo lá, né? E acho que seria interessante falar um pouco disso até antes de entrar na geração de valor. Eu costumo falar assim, até para quem está assistindo, o cara fala, poxa, eu vou começar, quanto tempo vai levar, etc. E você falou umas coisas bem interessantes, por exemplo, poxa, pensa grande, mas começa pequeno, né? Vai devagar, vai mostrando valor, etc., que esse negócio acaba realmente impulsionando. A empresa começa a ver o valor nesse negócio, né?
E vocês, para a gente, assim, a gente está trabalhando com vários clientes e talvez vocês foram o nosso primeiro cliente referência, assim, e aí embaixo do teu guarda-chuva, isso daí é mérito teu também, na área de geração de valor. Então, assim, a gente sempre teve a Sanofi como um cliente que não investia em algoritmo por investir, né? Assim, todas as discussões que a gente sempre teve com vocês, a gente coloca metodologia, etc., mas a gente vê a cabeça das pessoas lá, é o seguinte, poxa, qual é o meu problema de negócio? O que eu vou gerar de dinheiro com isso daqui? E depois a gente sai correndo atrás do que vai fazer para gerar valor. E é um pouco do que você estava dizendo, né? Poxa, no final do ano, as próprias áreas falam, poxa, não pode parar, se reduzir o orçamento eu vou contribuir e tal. Como é que você descreve essa jornada, até antes de entrar nos cases? Poxa, olha, eu comecei a investi pouco, teve uma série de frustrações, até para manter equipe, etc. E, de repente, tem uma virada de chave, que isso é Analytics hoje na Sanofi, é isso, né? Tem uma virada de chave onde você consegue gerar valor constantemente para o negócio e as outras áreas perceberem esse valor gerado. Essa jornada é super interessante. Eu acho que a gente começou pequeno, né, nesse sentido de buscar pequenas vitórias para compartilhar, inclusive, com os nossos clientes internos e gerar valor, mas uma das minhas grandes preocupações desde o princípio era a batalha poderia ser uma batalha pequena, mas tem que ser uma batalha que tem sentido para o negócio. Porque muitas vezes as empresas podem, né, ou conosco acontecia pelo menos, né, a gente acabava tendo algumas missões, alguns trabalhos que não eram totalmente conectados ao nosso core, porque a pessoa, de certa forma, ou não acreditava naquele trabalho, ou não sabia do total do potencial que poderia gerar, ou mesmo não queria se distrair com esse projeto, então a gente pegava uma missão que não estava relacionada ao core dela. E essa distração é perigosa, porque a gente está investindo recurso para, às vezes, gerar um valor que depois não é valor, porque não é percebido como valor pela área. Então, uma das coisas que a gente fez foi conectar as nossas iniciativas às principais prioridades das áreas. Mesmo que aquela prioridade exigisse milhares de ações, a nossa ação tinha que estar conectada. Se ela não tivesse conectado com aquela prioridade, a gente não faria. Falando assim parece fácil, né? Mas é uma luta, e é uma luta para o time também entender o que conecta e o que não conecta. E aí a gente talvez, uma das nossas ferramentas para também atingir isso, Rui, foi começar a trabalhar com OKRs, né? Definir objetivos claros e ter os key results com as áreas de negócio, e a gente transportava isso para dentro do nosso time, e todas as iniciativas tinham que estar conectadas com o OKR, e se não tivesse a gente não deveria fazer. Acho que isso ajuda também a sempre voltar a gente para o trilho, sabe? Tá fazendo uma coisa que é uma distração, não perca seu tempo. Se não tiver conectado com o core, a gente não faz. E eu acho que esse foi um bom pulo do gato. Esse daí é um insight importante. Assim, a gente faz, assim, até para a turma saber, nós fazemos com a Sanofi de tempos em tempos workshops de inovação, com design thinking, etc. Poxa, que iniciativas ajudam, né? E assim, a turma realmente tem muita clareza de quais são os KPIs, poxa, o que precisa, o que move o ponteiro de valor aqui, né? Então, assim, as discussões acabam sendo super focadas mesmo. Exato. A gente tem tentado, e tem certamente muita oportunidade para melhorar, né? A gente está longe de ser perfeito. Mas eu acho que é uma coisa que evoluiu ao longo dos últimos anos, essa clareza, que é uma clareza que vai do estratégico, do diretor, se a gente puder falar assim, ao nosso estagiário. Porque no dia a dia, quem demanda a nossa área de analytics é qualquer pessoa da empresa. E às vezes a demanda chegava de um analista para um outro analista, e como é que você não está lá para falar, olha, isso não é uma prioridade. Então, se eu não garantir que as pessoas até a camada mais baixa entendam as prioridades, essa distração pode acontecer, e acontecia muito. A gente tinha muita demanda chegando pelas beiradas que tomavam capacidade do time para coisas que não eram relevantes. E isso distraía. Quando a gente começou a atacar o core, a primeira coisa deu certo, a segunda coisa deu certo, isso naturalmente levou a gente para as coisas mais complexas do core, como a gente fez, por exemplo, toda a parte de forecasting de genéricos, né? De mercado, entender como é que se comportava nas mais diversas situações, uma previsão que é super complexa de fazer e que
é um pouco do nosso core. A gente precisa saber fazer isso bem feito para dimensionar corretamente as nossas fábricas, dimensionar corretamente os nossos insumos, que não são produtos que a gente fabrica de um dia para o outro, né? Então, essa cadeia ela tem uma inércia muito grande. Então, ter uma previsibilidade melhor era fundamental. Então, é um exemplo, né? É um problema core. A gente não começou por ele, porque é um problema super complexo. A gente começou por problemas menores, mas nos gabaritou a chegar em problemas complexos como esse. E hoje a gente está envolvido, inserido em boa parte do que é o core da empresa. Como que você vê, Nadruz, o tema de escolher o primeiro caso de uso, cara? Porque, assim, tem uma discussão de valor, tem uma discussão de quão fácil, quão difícil é montar, tem uma discussão de prontidão de dados, né? Como que você vê isso, cara? Porque eu estou perguntando isso porque, assim, tem muita gente que não sabe por onde começar. A gente aprendeu um pouco também com os tropeços, né? Logo no princípio, Fabinho, a gente idealizou alguns casos de uso que eles eram conectados com core num pedaço pequeno do negócio, substituindo às vezes uma atividade que a pessoa fazia, automatizando, gerando um insight pontual. A gente, no começo, se debateu por semanas para definir como a gente vai medir, de fato, o que a gente tem que fazer. E a gente acabou procrastinando, às vezes, a execução da coisa, sabe? A gente calhou da gente ter um grupo nessa estrutura que também tinha muito conhecimento de transformação digital, que veio trazendo um pouco dessa metodologia do ágil e falar, gente, começa, a gente vai ajustando, não precisa ser perfeito de cara, porque a pessoa analítica, né, o nosso time analítico, ele tende a querer montar o melhor cenário do mundo possível. E se ele não tem 100% de certeza, se ele está 99,8%, ele não vai para frente. Então a gente começou a falar, gente, não precisa acertar 99,8%. Se tiver 80, 90, para começar, tá ótimo. E depois a gente evolui. E acho que trabalhar e aceitar um pouco do erro foi uma boa virada de chave. Então a gente começou a ser mais prático nas escolhas e no começo de trabalho. Acho que foi uma coisa importante no princípio. Acho que associado a isso também, Fábio, o que teve foi a gente começou a fazer algumas coisas e a gente começou a perceber nesse aprendizado que a gente não conseguia medir o que a gente estava fazendo. E esse foi também um outro ahá, porque sem conseguir também medir de certa forma o que a gente estava fazendo, a gente não conseguia demonstrar o valor para os nossos clientes e para o que estava acontecendo. Então, a gente começou a talvez gastar menos tempo em discussões de acertar na mosca, mas talvez mais tempo em como a gente mede e como isso está relacionado com o nosso objetivo principal. Ter os dados prontos realmente era um problema. Uma das coisas que acontecia também no começo foi um aprendizado. A gente tinha um time que era mais de infraestrutura, um time que era mais de análise, né? Os cientistas. Sim. Então, os cientistas se planejavam para fazer uma atividade, não combinavam com o time de infraestrutura. Então, quando eles começavam a trabalhar, eles se deparavam... A gente se comprometia com o negócio. Eu vou te entregar uma análise daqui a um mês. Mas... dali um mês, a infraestrutura não estaria nem pronta, não teria nem como ele fazer aquela análise. Então a gente percebeu que tinha um descolamento de expectativas dentro do meu próprio time e de alinhamento de coisas fundamentais, que, de novo, parece uma coisa boba a gente falando aqui, mas acho que toda empresa grande sofre, porque é fragmentado, tem muita gente envolvida. Então a gente também começou a usar os OKRs e fazer... o que a gente chama das reuniões de planejamento do que a gente vai acontecer nos próximos ciclos em conjunto. Então eu garantia que o nosso time de analytics, que vai definir o cientista, que vai expor, ou o líder dos cientistas, que vai expor aonde a gente vai chegar, ele já colocava qual era a meta dele e o time de infraestrutura já falava na hora. Vamos conseguir, não vamos conseguir por ABC, e a gente começou a cruzar esses cronogramas. E aí isso ajudou muito também, Fábio, porque a gente, de novo, pode parecer bobo, mas a gente tinha muita frustração e atraso. Nossos clientes, eles costumeiramente falavam que a gente não entregava no prazo. E era verdade. E que faltava qualidade. E falta qualidade por quê? Porque você vai perder o prazo, faz uma análise correndo e entrega um negócio um pouco profundo. Então, quando a gente conseguiu acertar essa cadeia de
quase que uma fábrica, né, de geração de insights e de análise. Isso começou a gerar muito mais credibilidade para o nosso time, porque, de novo, muitas dessas datas, especialmente quando a gente começa a entrar no core e das coisas de alto valor, tipo forecasting de mercado para as nossas grandes marcas, ele tem um prazo a cumprir, ele tem compromissos com stakeholders externos, internos, ele não pode esperar. Se você não gera, ele vai gerar de outra forma. Então, ajudou a dar uma cadência e uma disciplina para a gente não frustrar mais esses clientes e ter a confiabilidade de geração, né, nos prazos. Então, legal. Acho que foi por aí. E aí eu acho que tem um tema também importante aí que é um tema de tecnologia, de fato, de arquitetura, né? Que é a camada que faz a integração entre o cientista e o engenheiro, né? Que na Sanofi tem uma plataforma específica para isso, tem outros clientes também, mas eu queria, porque isso ajudou a resolver esse ponto. Não é só, no meu ponto de vista, planejar integrado, óbvio. Planejando integrado melhora pra caramba, mas no dia a dia esses caras trabalhando em conjunto, total, usando plataforma, é outra vida dentro de uma área de ciência de dados. Com certeza, com certeza. Inclusive a própria figura do engenheiro, né? É curioso isso, porque eu conversava com recursos humanos, né? E você fala, cara, um engenheiro de dados é um título, né? Um job, não sei como a gente pode falar isso, que não existe, não tem. Sim. Não é comum, né? Uhum. Nós temos uma estatística no nosso time, com, né, mestrado em estatística. Não é o perfil que você via até então num time de análise, né? Então, você começou a trazer, eu acho que esses aprendizados, e aí a gente começa. Tem que ter um engenheiro, tem que ter mais investimento talvez no engenheiro do que tem que ter um arquiteto de soluções, né, para integrar essa infraestrutura. Tem a própria questão da LGPD, então a gente tem um Data Privacy Officer, né, que é um responsável por privacidade de dados internos, que também olha para todos esses sistemas. E aí acho que você vai ganhando mais robustez, né? É isso aí. Você comentou de alguns dos casos que geraram bastante valor para vocês, né? A gente trabalhou em vários deles aí ao longo dos últimos anos de relacionamento. Você comentou da previsão de demanda, né? Que a gente precisou usar várias variáveis externas para calcular quais que seriam as sazonalidades de algumas doenças. Então a gente tem os ciclos do ano, tem outras variáveis explicativas, né? A gente trabalhou em vários casos interessantes também, até para aumentar engajamento, por exemplo, engajamento de médicos, entender se esse cara quer uma visita presencial, se esse cara não quer visita presencial, se vai fazer um Zoom, que tipo de conteúdo esse cara gosta de ler, se ele quer um conteúdo mais técnico ou não. E como é que isso daí movimentou dentro da Sanofi? Como é que isso melhorou o relacionamento de toda essa cadeia estendida com a área de dados, né? Eu acho que quando a gente começa a observar, por exemplo, os nossos canais digitais, né, onde a gente tem centenas de milhares de profissionais de saúde entrando lá todos os meses, todos os dias, fazendo, olhando conteúdo, se educando, enfim. A gente começa a olhar e a entender na perspectiva do cliente, Rui, o que faz mais sentido. Então, isso passa por várias variáveis. Ele passa por qual é o formato adequado, que formato tem mais engajamento. E, às vezes, o formato engaja mais de acordo com a faixa etária, ou de acordo com a localização daquele profissional. Então, passa por formato, passa por horário de acesso. Isso é muito curioso. Muitos profissionais têm um horário que eles usam para se educar, por exemplo, para buscar um conhecimento de coisas novas, que não é durante as horas do dia, porque ele está provavelmente nas horas do dia trabalhando com outro aspecto. Então a gente percebe essa inteligência, né, no momento, no canal, no formato, e a gente começa a usar isso como os nossos gatilhos para gerar o novo formato, para o momento de mandar aquela informação, por qual canal que é o mais adequado. E aí a gente percebeu engajamentos aumentando quando a gente começa a adaptar, né? A gente teve engajamentos quando a gente acerta, por exemplo, o horário de disparo, o canal de disparo e o formato. Nos últimos 3 anos a gente aumentou, eu diria, mais de 30% de engajamento digital por estar acertando o que mandar, quando mandar, a própria quantidade, Rui. Esse é um tema, por exemplo, muitos clientes reclamam, né? E nós mesmos, né? Na nossa vida pessoal, recebemos dezenas de e-mails, pessoas querendo falar com a gente, né?
E às vezes você não tem interesse. E muitas vezes você recusa aquele contato porque você não tem interesse. Então, até para proteger os nossos clientes, a gente começou a travar internamente e fazer campanhas que tinham que ter algum valor agregado para os nossos clientes. Senão, não poderia. E mesmo que 2 ou 3 áreas ou marcas ou quisessem falar com clientes, a gente começou a priorizar, porque não podia falar todo mundo ao mesmo tempo. E isso ajudou a protegê-los. E a gente vê, por exemplo, a gente segue indicadores de quantos profissionais de saúde deixam de entrar no nosso portal ou pedem para não receber mais contatos. E a gente vê uma evolução, uma queda nesses indicadores. Eles continuam voltando mais e continuam saindo menos dos nossos canais. Então, mas isso é um processo de mudança cultural importante, né? Assim, a gente está Super. falando de um negócio que foi originado em cima de um algoritmo de inteligência artificial e está mudando a forma da empresa trabalhar, né? Como é que o pessoal reconheceu isso daí? Como é que foi essa mudança? É uma mudança cultural, Rui. Assim, no começo, as pessoas não tinham interesse em alterar o formato, não tinham interesse em mudar o modelo de comunicação, o canal. O que a gente começou a fazer na história de pequenas conquistas, a gente começou a testar muito o que a gente chama lá de teste AB. Então, testa o canal, testa o formato, testa o horário. E a gente começou a comparar os diferentes padrões, e normalmente são amostras equivalentes. A gente começou a comparar os diferentes padrões e falar, olha, na amostra A teve muito mais sucesso que na amostra B. Então a gente começa a convencer por dado, porque antes a visão era muito da intuição. E a gente recebia muita gente indo até a nossa área e falava, eu gostaria que fosse assim. Aí você perguntava, mas por quê? Eu tenho a impressão que o meu cliente gosta mais. E com qual dado que você viu isso, né? E aí a pessoa normalmente é uma decisão muito empírica ou com base numa observação de poucos casos, né? Um N pequeno, 10, 15, não sei. É o quem ele conversou, quem ele viu. Quando a gente tem um portal que passam dezenas de milhares de pessoas lá todo mês, você consegue falar, olha, talvez você até esteja... Não é que você não tem razão sobre os 10, 15 ou o N pequeno que você viu, mas na maioria, essa é a preferência do cliente. E aí eles começaram a aceitar. E quando o índice de engajamento sobe, aí vai virando uma bola de neve. A gente tem índices de engajamento digital hoje, Rui, que são dos melhores no mundo, dentro da Sanofi, aqui no Brasil. Nadruz, e uma pergunta aqui, sei que o tempo já está quase, né? Mas uma pergunta aqui que é curiosa, que, assim, na verdade, a jornada ela passa por uma integração entre uma área de dados, que pode estar na TI, mas pode não estar na TI, dependendo da empresa, né? E algumas áreas de negócio, né? Porque se você não tiver essa integração, o dado morre aqui, não é usado pela área de negócio e aí a coisa não flui, né? E no final você não captura valor, independente do que seja. Como é que você, na sua visão, assim, tendo tocado essa jornada por tanto tempo, essa área de negócio, que é um perfil dessa área de negócio que é um parceiro de sucesso para alguém que está do lado de dados? Estou perguntando isso por quê? Porque tem gente que tem mais interesse, menos, tem gente que quer se envolver mais, quer se envolver menos, e dependendo do que for, ajuda ou atrapalha. Então é um pouco disso. Eu acho que talvez aqui tenha uma correlação também com a transformação digital que a gente passou, Fabinho. Há, sei lá, 6, 7 anos atrás, talvez um pouquinho mais, o nosso time de negócio, por exemplo, que é o principal cliente, o time de marketing, né? Era um time que usava pouca tecnologia a favor, o digital. E muitas das ações digitais eram concentradas num time pequeno digital. Só que quando você pensa em marketing hoje, digital está embutido lá dentro, né? Você não tem como hoje fazer marketing sem trabalhar os canais digitais. Eu acho que a segunda revolução foi a parte analítica. Antigamente, quando eu me formei, por exemplo, a gente usava o Excel e o Excel dava conta, né? Hoje, o Excel não, né? Tinha 100 mil linhas, né? Aquela história. Era até divertido. Hoje, ele não dá nem para começar a conversa. Eu não consigo baixar dados de uma semana, talvez, no Excel. E a nossa área de negócio também tinha talvez ela não tivesse as capacidades para lidar com os dados. Então, de maneira análoga ao que aconteceu em transformação digital, a gente começou a capacitar essas pessoas, Fábio, para que elas tivessem um mínimo de entendimento sobre os dados, um mínimo de entendimento sobre como se constrói as bases, como a gente forma os filtros e como ele poderia aproveitar
aquelas bases. Naturalmente, você tem diferenças de perfis. Tem perfis mais analíticos, perfis menos analíticos. Quando você vai para força de vendas, quando você vai para o marketing, quando você vai para a área comercial. Cada um tem um perfil lá. Eles não são especialistas, mas o que a gente tentou fazer foi ter um padrão mínimo de conhecimento dos dados. Essas áreas começaram a recrutar, e acho que eles sentiram também esse movimento, e começaram a recrutar profissionais mais analíticos. Inclusive, muitos da nossa área original de Analytics foram abastecer áreas de negócio. E essa conversa começou a ficar mais fluida, porque o negócio entende um pouco do que está acontecendo, então ele te demanda da maneira, eu acho que mais correta. E a gente acaba preservando esses recursos mais escassos e essas bases mais complexas, análises mais complexas, para um time que de fato é especializado nisso. E a gente deixa de atuar, talvez, em demandas que não precisaria atuar, né? Então você começa a filtrar e priorizar de uma maneira mais adequada. Então isso passou por capacitação dos times, e eu acho que as bases, Fabinho, a gente foi numa crescente, né? A gente foi incluindo mais base. Sim. Então, eu acho que isso não... Hoje acho que está até relativamente sob controle. Assim, tá claro que quanto mais base integrada, a gente tem mais poder de fogo. Mas hoje eu acho que não é o limitante. Acho que o limitante foi mais a capacidade das pessoas mesmo, sabe? De treinamento, educação e até, sabe, treinar o nosso time em qual é a pergunta certa a se fazer. Porque acho que esse é até um tema que vem com inteligência artificial, com generativo, né? Acho que o que vai diferenciar muitas das análises é saber fazer a pergunta certa. Porque se você pergunta de uma maneira equivocada, você não vai conseguir atingir o que você gostaria de atingir. Uhum. E você pode mal interpretar a resposta, né? Então, acho que a gente tem trabalhado muito com eles nesse aspecto. De fato, qual é o problema de negócio que a gente quer resolver, né? O que de fato... E a gente percebe que a primeira pergunta, ou a primeira resposta para essa pergunta, qual é o problema de negócio, normalmente ela não está acurada. A gente tem que trabalhar nela até achar a pergunta certa, sabe? Perfeito. Sensacional. Amigos, a gente está no limite do tempo aqui. Eu queria só fazer mais uma pergunta para o Nadruz, né? Aquela para encerrar. Tem um monte de gente que está assistindo que provavelmente está pensando em iniciar essa jornada de transformação, né? O que você poderia dar de recomendação para essa turma? Tirando trabalhar com a The House. Olha, gente, talvez um grupo de elementos aqui, mas talvez os principais sejam, Rui. Eu acho que você ter a capacidade das pessoas adequadas é um ponto muito importante, e aqui talvez uma mescla de conhecimento específico, técnico, científico, de análise, com conhecimento de negócio. Eu acredito, pela experiência que a gente teve, que se você vai muito para um lado, você acaba não criando a conexão com o negócio não aceita a entrada, e se você vai muito para o outro lado, você não tem profundidade técnica. Então, acho que o balanço ele é super importante, saber fazer. No nosso caso, o que deu certo foi uma mescla de profissionais que tivessem esse conhecimento. Acho que um segundo aspecto é ter uma infraestrutura robusta. A gente fez um investimento e realocou recurso para ter uma infraestrutura adequada de dados. E esse investimento ele se paga. Você vai ganhando eficiência. A gente ganhou eficiência na área porque a gente consegue processar os dados muito mais rápido, a gente consegue fazer análises muito mais rápidas, gerar reportes de maneira muito mais veloz, sem falar de gerar muito mais valor para o negócio. Então, ter uma infraestrutura adequada, eu acho também que é um ponto fundamental. E amarrado com a infraestrutura, talvez, Rui, seja a história de harmonização dessas bases. Porque um dos erros que a gente cometeu no começo e subestimou essa harmonização. Que quando você começa nos diversos sistemas a tentar identificar o código do produto, o código do cliente, e você percebe que tem pequenas nuances, mas os sistemas não se encontram, você perde a rastreabilidade fim a fim. Então a gente começou a harmonizar esses sistemas, e hoje no nosso parque de infraestrutura, qualquer novo canal que entra, ele tem que estar conectado nessa infraestrutura maior. Ele não pode estar fora dos padrões. Então isso facilita também a evolução para frente. E talvez por fim, como última recomendação, acho que ter um olhar para a parte de segurança e para a parte de privacidade é super importante também, Rui. Para isso não ser um
impedimento, uma barreira lá na frente, né? Às vezes a gente começa por questões de, não sei, pouco recurso, vamos ter aqui uma segurança talvez um pouco mais limitada, ou a gente não está colocando todos os processos que a gente poderia. Só que na hora que você vai começar a escalar, porque se você não escala esse modelo, não vai ter o valor que você está buscando. Tem que ser escalável. E para escalar, ele tem que respeitar os quesitos de segurança e LGPD. Acho que seria a quarta sugestão que eu daria. Pô, sensacional. Gente, queria agradecer a tua presença. Imagina. Sensacional. Obrigado. Obrigado pelo papo, foi uma aula aí. Imagina, que isso. O prazer foi meu. Obrigado, pessoal. Obrigado, Nadruz, por ter vindo. Sempre compartilhando aí com a gente. Sensacional, meu. Obrigado. Fico à disposição também. Contatos. É isso aí. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente. Obrigado por terem participado desse segundo episódio da primeira temporada do nosso Pod House. E mais episódios virão, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. A gente está no LinkedIn, no YouTube e nos demais agregadores de podcast. Abraço. Até mais, turma. Pod House. Tudo sobre inteligência artificial combinada com inteligência de negócios. Apresentado por The House.